Olá, gente, espero que estejam todos bem, em paz. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Juliana Bessa, sou mãe, dona de casa, comerciante e também me aventuro como youtuber aqui na internet. Hoje eu venho compartilhar com vocês algumas ações que eu tenho tomado desde o início do ano, de 2025, para que eu venha ter êxito, nas minhas expectativas de crescimento pessoal e financeiro também. Então, nada melhor agora, já que passou o carnaval, muita gente deixa para começar a iniciar o ano depois desse período. Eu acho que esse momento é muito interessante para compartilhar esse vídeo, já que terminou o carnaval, Hoje é um sábado, muita gente, um sábado após o carnaval, muita gente deixa para iniciar o ano depois do carnaval, Então vem aí segunda-feira e eu vou tentar compartilhar esse vídeo no YouTube, ou amanhã, no domingo, ou na segunda-feira mesmo. Quero compartilhar com vocês algumas ações que eu venho tomando desde o início do ano, na verdade, nessa busca aí de crescimento pessoal, financeiro, agora em 2025. Lembrando que são coisas que eu estou tomando para a minha vida, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu prezo, de acordo com as minhas vivências e as minhas condições, o que eu posso fazer aqui no momento. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu aconselho que você adapte a sua realidade, as suas vivências, as suas crenças, enfim, tá bom? O meu intuito aqui é realmente compartilhar e trazer benefício para quem está assistindo esse vídeo. Sei que a vida pode não estar sendo fácil para muita gente, inclusive para mim. Eu costumo usar uma frase, não basta só querer, tem que querer muito. Eu uso essa frase muito na minha vida, porque muita gente quer, mas nem muita gente sabe o que quer exatamente. E não basta querer, tem que querer muito, tem que ter um plano de ação para esse querer. Eu costumo pensar dessa forma. E tendo isso em vista, eu disse, vou compartilhar com as pessoas aqui coisas que eu estou fazendo, porque pode ser algo que te beneficie também, Incentivo a você moldar aí, algumas coisas, algumas dicas, na verdade, a sua realidade. Não tentar fazer exatamente o que eu estou fazendo, mas sim moldar, a sua realidade. Bom, e uma coisa que eu tenho feito, tenho me esforçado bastante para fazer intencionalmente esse ano, a importância de ser intencional nas coisas que a gente quer fazer. Eu já vinha trabalhando com isso antes, mas eu não tinha essa intenção que eu tenho agora, que é planejar o que você quer para o seu ano. Parece algo óbvio, parece algo simples, mas é algo de um poder extremo, porque, como eu falei, anteriormente, as coisas podem, ir fluindo de uma forma que a gente não espera, em algum momento. A vida é isso aí, um sobe e desce. E com isso pode acontecer situações, circunstâncias mesmo que acontecem na vida de todas as pessoas que a gente não espera. Então a importância de a gente visualizar, escrito, o que a gente quer para o nosso ano. E assim eu fiz, Lá no comecinho do ano, lá em janeiro, eu fiz um cronograma do que eu queria para esse ano. E além de escrever, eu fiz um mapa, um mapa visual, com objetos, com coisas, com situações, sentimentos que eu quero viver durante esse ano, Então eu fiz lá tem até um nome para esse mapa, que é quadro da visão, mural da visualização. Tem vários modelos aí na internet, na Pinterest você pode encontrar, no próprio Google mesmo, vários modelos. Aqui no YouTube tem muita gente explicando, exatamente como é que faz esse quadro da visualização, do que você quer, para o seu ano, para a sua vida como um todo, não só para esse ano, Eu mesmo lá tenho metas para daqui a 5 anos, sabe? Coisas assim que a longo prazo, Então é importante você ter essa noção do que você quer a curto, médio e longo prazo. Então, uma das coisas que eu tenho feito é fazer o planejamento do que eu quero, Eu tô fazendo assim porque tá na parede, do meu quarto e tá assim nessa posição aqui pra mim, enfim. E é importante que eu veja todos os dias, que eu visualize, para que quando as situações adversas ao que eu espero acontecerem, que pode acontecer, eu entenda qual é o meu rumo, o que é que eu estou vendo, qual é o meu alvo, eu quero aquilo. Então não vai ser aquela situação que vai me tirar do meu foco. Deu para entender? Espero que tenha dado para entender. Então uma das coisas que eu estou fazendo é visualizar, planejar o que eu quero para o meu ano, para o meu mês e até mesmo para o meu dia. Isso é muito importante. Outra coisa que eu estou fazendo, e aí já é no âmbito financeiro, eu estou buscando novas fontes de renda.
Como alguns de vocês aqui sabem, eu trabalhava com doceria, né? E aí eu fechei a doceria porque já não era mais aquilo que eu queria, né? Exatamente aquilo como eu fazia, trabalhava com donuts, né? Enfim, algumas outras coisas, com bala baiana. Não era isso mais que eu queria, não era isso que estava, né, me deixando mais feliz, enfim. Então eu encerrei esse ciclo e aí eu fui para o comércio, né? Nós já tínhamos na nossa família, já tinha uma assistência técnica, né? Temos uma assistência técnica de relógios e celulares com venda de acessórios, né? E então eu decidi focar lá, né? Ajeitar algumas coisas que estavam pendentes, estava precisando mesmo de um olhar, mas que estava precisando mais desse olhar feminino. Até então, até eu começar a ir para lá diariamente, era só meu esposo que estava lá. Então tava, enfim, um caos, né? Em alguns assuntos, no financeiro, até a própria estética do lugar estava, né, não estava agradável. Enfim, a questão é essa, não estava agradável. Então eu me dediquei, né, inteiramente, né, no lado profissional, só com a loja, e já consegui fazer muitas coisas que eu queria fazer nesse período. Eu comecei aí em outubro, dia sim, dia não, e a partir de janeiro eu comecei a ir todos os dias, né? Então eu já adiantei bastante coisa lá. E com isso eu percebo que eu preciso de uma nova fonte de renda, né? Porque eu organizei muitas coisas lá no lado financeiro, mas, gente, eu não sei vocês, mas eu entendo que para uma família de pelo menos 3 pessoas, aqui no Brasil, eu moro em Salvador, né? Eu já morei fora do país, e eu tenho, né, essa noção também de como é morar fora do país financeiramente falando, e hoje eu moro aqui em Salvador. E aqui, pelo menos a minha realidade, sempre frisando, né, na minha realidade de vida, a gente tem que ter no mínimo, para dar conta mesmo das coisas, né, para começar a viver, mesmo viver, porque eu sempre falo que viver é diferente de estar vivo. Começar a viver, você tem que trabalhar aí com 15k ao mês, né? Sendo bem sincera mesmo, com 15k ao mês. E uma única fonte, né, de renda para você fazer 15k ao mês, eu acho que aqui ou você tem que ser concursado, um concurso muito bom para fazer de 15 a mais ao mês, ou enfim, isso eu falando 15k líquido, né, livre, depois de você ter tirado o bruto, né, de pagamentos do empreendimento, enfim. Você tem que ou você ser concursado, ou aqui na minha mente agora eu não tenho. Bom, enfim, não tenho. Se vocês têm, né, assim, comenta aí se vocês sabem de outras profissões, além de ser concursado, que te dá esse retorno, né? Somente ele te dá esse retorno de 15 mil reais ao mês. Bom, eu tô agora pelo menos desconhecendo, né? Algum meio aí, mas enfim, meio legal, né? Então, tendo em vista isso, eu tô em busca de novas fontes de renda, né? Para complementar a renda que eu já tenho, né? Que é a renda maior, que é da assistência técnica, que até agora é que está suprindo as nossas necessidades, né? Que está pagando as contas, que tá nos alimentando, enfim, né? Ela que está com o grosso mesmo de tudo. Então, eu preciso de novas fontes de renda para poder ter mais tranquilidade financeira, né? O que eu almejo, ter tranquilidade, paz financeira, não ficar me preocupando com conta que preciso pagar, vencimento de conta, não estou com dinheiro na mão, então eu estou buscando novas fontes de renda. E nesse momento eu estou com 2 ideias de fontes de renda, inclusive uma eu já coloquei em prática, né, que é trabalhar com canetas personalizadas. Não sei se vocês já viram, né, eu vou colocar aqui em algum lugar foto das canetas que eu já trabalho e algumas inspirações também, para vocês terem ideia do que eu estou falando. E por que eu estou trabalhando com essa ideia? Porque é algo que eu gosto, o artesanato é algo que eu gosto, coisas criativas, né, de criar mesmo ali, trabalho manual, eu gosto. Eu tenho muito isso na minha mente, eu quero trabalhar com que eu também goste, né, não trabalhar só pelo dinheiro, claro que o dinheiro é importante, mas que eu tenha também satisfação em trabalhar com aquilo. Então eu indico muitas pessoas, façam, na verdade, o que vocês gostam e atrelem a isso a ganho financeiro, né? Muita gente sabe fazer coisas extraordinárias, né? Mas não sabe colocar em prática e trazer benefício financeiro também, né? Para sua casa, para sua vida com isso. Eu trabalho com a caneta personalizada, né? Eu já botei em prática, já estou fazendo,
né? E também, agora já nessa próxima semana, eu quero iniciar o trabalho com sequilhos. Aqui em Salvador a gente chama de sequilhos, eu não sei em outros lugares, porque eu procurei muito no YouTube ingredientes, formas de trabalhar, de precificar. Eu vejo muitas pessoas falando biscoitos, né? Que são, eu vou tentar colocar aqui também em foto, aqueles biscoitinhos, né, mais fininhos, tem de coco, de goiabada, pastelzinho doce e tal. Eu tenho uma ideia, né, que eu já tenho há muito tempo sobre esse tipo de trabalho, e eu quero colocar em prática. E eu vou tentar colocar em prática agora, essa semana. Eu vou começar mesmo com pouco, né, com poucos ingredientes, assim, numa quantidade menor, né, e aí eu vou vendo a saída, e conforme a saída for acontecendo, né, eu vou aumentando a produção. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, né, indo comprar os ingredientes, né, e é algo que é barato, né, você vai usar poucas coisas, é barato, você tem um bom lucro, né, um bom retorno, e também é um preço legal, dá pra você trabalhar com um preço legal, né, um preço assim acessível. Então, essas duas fontes de renda a mais que eu quero atribuir, né, as minhas fontes de renda, a fonte de renda que eu já tenho. Eu quero colocar mais duas fontes de renda para poder ter esse ganho, né, de outras formas também. E acho muito importante ser coisas distintas, coisas diferentes, porque, veja bem, eu trabalho já com assistência técnica, eu não sou técnica, quem é a técnica é meu esposo, né, eu gerencio, faço atendimento, mas enfim, eu trabalho com assistência técnica. E agora eu quero trabalhar com artesanato e com sequilhos. Então, veja que são coisas diferentes, né? Que, se não tiver dando em um, vai ter que dar em outro, ou se não, vai ter que dar em outro. Pelo menos é dessa forma que eu penso. E agora, sobre a área do conhecimento, quero compartilhar aqui com vocês algo que eu faço muito, né? Que é ler. Ler muito sobre livros de autoajuda, livros que me deem percepção, né? Das coisas que eu quero trabalhar, né? De pode ser até óbvio, né? Mas eu preciso ler, né? Preciso ser apresentada àquela situação, né? Porque tem coisas que são óbvias, mas a gente, quando não é apresentado, não sabe. E por isso que eu sempre falo, o óbvio também tem que ser dito. Eu tô aqui, o celular tá apoiado em um livro que eu iniciei agora, em fevereiro. Eu vou mostrar aqui a vocês. Quem Pensa Enriquece, o Legado. Cara, esse livro é muito, 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 muito bom. Ele fala coisas assim que eu já tinha lido, né, em outros livros. Que eu já tinha lido em outros livros, né, sobre o poder do subconsciente, o milagre da manhã. Eu já tinha lido sobre muitas coisas que falam aqui nesse livro. Eu tô ainda no comecinho, iniciando, quase perto da metade do livro, né? E eu vejo que ele fala também sobre essas coisas de uma outra forma, né, e também das coisas da forma que eu já tinha visto, né, já tinha lido. Então eu acho muito importante a gente ler, né, buscar conhecimento sobre o que a gente quer. Nesse caso aqui é um livro de autoajuda, mas se você quer trabalhar com culinária, você não sabe como fazer tal coisa, é importante você buscar o conhecimento sobre aquilo. Então, resumindo, né, sobre esse assunto do conhecimento, é buscar o conhecimento, seja ele lendo, seja ele ouvindo algo, seja ele assistindo algo. Então eu acho muito importante aqui na internet, né, graças a Deus hoje a gente tem uma democracia assim que nos permite ter acesso a conteúdos muito bons, né? A internet é muito boa. Eu acredito que a internet seja muito boa se você souber usar a internet. Ela é muito, muito, muito benéfica. Eu aprendi muito aqui, muito na internet, coisas que eu nem imaginava que poderia acontecer na vida, que a gente teria acesso, enfim, né? É um espaço democrático. Então, se a gente souber usar, eu acredito que é muito benéfico. Então, é importantíssimo a gente buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Tudo é difícil, né? Aprender é difícil, não saber algo é difícil também, porque você ficar ali na ignorância também é difícil, porque você não sabe entrar em uma conversa, você não sabe falar sobre aquilo, você não sabe desenvolver alguma coisa. Então é importante a gente buscar o conhecimento mesmo, né? Para ter esses aprendizados. Façam exercício. Gente, é muito importante façamos exercício, seja ele o mínimo que for por dia. Você pode 20 minutos, faça os 20 minutos, só pode 30, faça os 30 minutos. Não precisa você estar na academia
puxando todos os ferros, colocando todos os pesos. Você não precisa estar no CrossFit pegando todas as... fazendo todos os exercícios, pegando todas as cargas, mas faça algum tipo de exercício. E eu digo isso por experiência própria. Bom, eu tô aqui agora, né, sentada em cima de uma esteira. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu hoje tô com esse corpo, né? Bom, acreditem ou não, eu estou pesando 70 quilos. 70 quilos. E eu já pesei 50 quilos, como eu também já pesei 96 quilos. Deixa eu sentar aqui. Eu sou bariátrica, né? Algumas pessoas aqui acho que já sabem disso. Eu já falei aqui em alguns vídeos. Eu sou bariátrica, né? E quando eu fiz a minha cirurgia lá em 2018, se eu não me engano, em julho de 2018, eu pesava 96 quilos. Eu fui obesa a vida toda? Não. Eu fui obesa por um período de 2 anos, né? Eu não operei com 3 dígitos. Então, segundo o meu médico, isso foi importantíssimo para que eu não ficasse com aquele resto, né, de pele. Vocês veem aqui, eu não tenho muita sobra, né, de pele. Aqui no meu braço, enfim. Eu fiquei muito com sobra de pele na minha barriga, mas não por conta da obesidade, por conta da gravidez, né? Porque eu fiquei obesa após a gravidez. Eu acho que uns 2 anos após a gravidez eu comecei a engordar de uma forma que eu não tive mais controle e passei do sobrepeso, né? Fui para a obesidade grau 2, se eu não me engano. E aí eu fiz a cirurgia, né, na barriga. Ainda tem aqui algumas estrias, mas aqui vocês podem ver que são marcas da cirurgia que eu fiz por vídeo, né? E aí eu fiz abdominoplastia porque minha barriga ficou muita sobra de pele, né? Agora não tem mais sobra de pele, mas vou ter que sentar. O que eu quero dizer com isso? Eu emagreci da bariátrica com muito exercício, porque muitas pessoas têm essa falsa impressão de que com bariátrica é fácil. Não. Se você puder, não chegue ao nível de você precisar de uma bariátrica, né? Mas assim, eu não me arrependo. Não me arrependo de jeito nenhum. Nada, zero de arrependimento. Mas é muito difícil, gente. É muito, muito, muito difícil. Primeiro que é uma cirurgia. E uma cirurgia, por menor que seja, tem um risco de morte, né? Então, para uma pessoa que não é mãe, isso já é muito importante, né? Ninguém quer morrer. E quando você é mãe, isso fica muito mais aflorado, né? Você tem muito cuidado assim com sua vida, você perde... Você perde não, você fica com medo de tudo, né? Na verdade, porque você não quer deixar o seu filho nesse mundo sozinho, né? A cabeça da mãe, acho que 99% das mães devem pensar igual como eu tô pensando. E aí, a bariátrica é uma cirurgia, então tem esse risco. Você fica, o primeiro mês, as primeiras 24 horas é crucial, minha gente, crucial, assim, se você vai ter êxito ou não, se você vai sobreviver ou não. É uma dor que eu, vixe, quando você acorda da anestesia, é uma dor que eu não consigo esquecer, eu não desejo pra ninguém, né? Os primeiros 4 meses é assim, você chupando gelo pra beber água, no meu caso, né? Tô falando do meu caso. Então, assim, é algo muito complicado, né? Até você ter êxito. E aí você vai ter que lutar. Porque nem assim você fez a bariátrica e simplesmente você emagreceu, não. Aí você vai ter que lutar, né? Porque ela é uma ajuda, realmente um trampolim, assim, que lhe ajuda a emagrecer. Mas tá muito aqui também na mente, né? Então você vai ter que lutar ali, você vai ter que fazer academia, vai ter que lutar contra os seus desejos, né? Porque o seu desejo é comer, só que o seu estômago não aguenta. Tem coisas que param aqui, ó, na garganta e não desce. E aí sua cabeça não entende isso, né? Enfim, depois se vocês quiserem escrever aí no comentário, eu falo mais sobre isso, né? Sobre a bariátrica. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a bariátrica não é um milagre, não é um milagre. Ela não vai... tipo, você fez a bariátrica e você não vai engordar mais. Não é isso. E o que aconteceu comigo? Eu fiz atividade física, me fazendo muita atividade física. Só que esse mês, por estratégia, eu precisei parar de ir pro CrossFit, né? Primeiro porque mudou os meus horários, né? E segundo, por estratégia financeira mesmo, eu resolvi parar algum tempo para poder me dedicar a algumas coisas. Enfim. E aí, nesse meio período, eu engordei. Eu tenho 1 mês e pouquinho sem
ir para o CrossFit. E eu engordei 10 quilos. Imagine, um mês e pouco engordei 10 quilos. Porque eu comia e não tinha uma válvula de escape, né? Vamos dizer assim, eu não tinha um exercício ali para liberar aquelas calorias. Então foi acumulando. E chegou em um momento que eu disse, não, eu tenho que tomar rédea disso aí de novo, né? Novamente. Então, desde a quarta-feira de cinza, eu venho indo, né? Fazendo esse caminho de volta, né? Para o emagrecimento. Então eu tenho ali, naquele quadrozinho de visualização, aonde eu quero chegar, eu tenho uma referência minha mesma, minha foto. Aonde eu quero chegar, com a barriga que eu quero ter novamente, com o peso que eu quero ter. E eu estou caminhando para isso. É fácil? Não. Eu sei o caminho das pedras, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é importantíssimo, tanto para minha mente, né? Quanto para o meu corpo, né? Então, desde quarta-feira eu corri na orla, né, aqui da Barra, para quem conhece, que é o circuito do carnaval. Corri na orla da Barra. Vou ver se eu coloco aqui alguma coisa para vocês sobre isso. E desde então eu tô pulando corda aqui, né, no condomínio, por isso agora estou aqui do lado de fora, pulando corda e tentando, primeiro eu já incluí o exercício, e agora estou tentando diminuir a ingestão de calorias, né, diminuir para ter o déficit, a deficiência calórica, para poder unir o exercício e a deficiência calórica ao ter o emagrecimento que eu quero, né? Então é isso, eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo, não tenha ficado enfadonho, e que principalmente eu tenha alcançado a maior quantidade de pessoas que eu possa alcançar, né? Eu acho muito importante a gente compartilhar aqui na internet coisas que fazem bem, né? Então essas coisas me fazem bem, e então eu acho importante compartilhar aqui, né, com vocês. E é isso, quero compartilhar mais coisas aqui, inclusive a compra dos ingredientes para fazer o sequilho, bolachinha, enfim, não sei como é que se fala, e compartilhando também outras coisas, as evoluções das coisas que eu citei aqui, né, que eu já estou fazendo, a evolução do que está acontecendo, compartilhar mesmo aqui o meu dia a dia com vocês, as coisas que eu estou fazendo para crescimento pessoal, profissional, financeiro, enfim, tá bom? É isso, agradeço muito a você que ficou até aqui. Te peço para que curta o vídeo. Se tiver algum comentário, escreve aí, que assim que eu puder eu lhe respondo, né? Se possível, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que pode, né, se beneficiar desse vídeo, principalmente se for mãe, se for dona de casa, mãe dona de casa principalmente. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande beijo e até mais.